No meu último vídeo eu falei sobre uma abordagem para aprender programação que é brincar, explorar as funções, os conteúdos que você está aprendendo. Eu quero fazer uma demonstração prática nesse vídeo também para defender o seguinte ponto. Não necessariamente você precisa conhecer totalmente tudo que está envolvido ali para trabalhar, testar e brincar com códigos. Vamos ver o que eu quero dizer nesse vídeo aqui. Eu estou no navegador Chrome. Eu digito about, blank, botão direito inspecionar e console. Eu vou agora usar um código relativamente sofisticado. Array.from length, 5. Eu criei um array de 5 elementos. E, primeiro, é bem possível que você não conheça o array.from. É bem possível que, inclusive, você não conheça ainda objetos literais. Esse é um objeto literal que tem um tamanho de 5. E o array.from transforma diferentes tipos de objetos em arrays. E se, em vez de ser um objeto, é apenas um objeto literal que tem um length, ele diz, bom, então eu vou criar um array daquele tamanho. Mas não só isso. Ele recebe uma função. E essa função, por exemplo, vamos dizer que essa função seja uma função que retorne 10. E veja, mais uma coisa que talvez você não conheça. Isso aqui é uma função arrow, que aqui desse lado recebe alguma coisa e desse lado retorna 10. Então, para tudo, ele retorna 10. E o que ele fez é criar um array de 5 elementos, todos eles com o valor 10. E olhando esse código aqui, dependendo do seu conhecimento, pode ser, tá, eu não estou entendendo isso. Eu não estou entendendo tudo que está aqui. Tem gente que trava nesse momento de tá, eu não entendo, e enquanto eu não entender tudo, eu não dou um passo a mais. E o que eu quero falar para vocês é que quando você está explorando, você não precisa entender tudo. No mundo ao nosso redor, nós não entendemos tudo. Quando você aperta o interruptor, liga a luz. Não sei se sequer os físicos entendem exatamente o que acontece, os elétrons passando, não sei o quê. Mas você sabe que quando você aperta o interruptor, a luz liga. E alguém vai dizer, não, você tem que estudar todos os conceitos, entender o que é uma função, o que é um método, o que é um objeto literal, o que é uma função arrow, para daí entender o que faz o array.from. Ok, e aí você trava. E eu estou dizendo, bom, mas eu estou propondo uma abordagem diferente. Eu estou propondo uma abordagem de explorar. Então, você escreveu isto aqui, veio este resultado, e tem coisas aqui que você não entende. Mas isso não te impede de explorar. Por exemplo, vamos dizer que aqui eu coloque 2. Ok, eu posso botar aqui 2 e vem um array de 2. Eu posso alterar o length e vem um array 3 de valor 2. Bom, e agora nós vamos fazer mais algumas coisas. Por exemplo, talvez você conheça objetos literais. O que é um objeto literal? Vamos criar um objeto literal, caso você não conheça. Mas vamos supor que você conhecesse, que não conhecesse o array.from, não conhecesse direito o arrow function, mas soubesse que um objeto literal, por exemplo, eu posso ter let ponto igual a, abre chaves, x 2.10, y 2.15. E se não conhece, conhece agora. Tá? E aí significa que eu tenho ponto x, que é 10, ponto y, que é 15. Se eu disser só o ponto, ele tem um x10, y15. Isso é um objeto literal. Bom, então, eu posso aqui, talvez, fazer, em vez de retornar 2, desse lado, retornar um objeto literal. Eu vou ter que botar entre parênteses, mas tudo bem. x 2.10, y 2.15. Eu criei um array de objetos literais. Vamos supor que tu não entende muito bem sobre arrow function e tu achou confuso isso aqui, mas vamos supor que tu criasse uma função normal, function, retorna pontos. Function retorna pontos, return x 2.10,
y2.15. Ah, ok, se tu sabe criar uma função tradicional, não é arrow function, mas uma função tradicional, e sabe criar um objeto literal, tá aqui, isso tu sabe fazer. Retorna pontos, retorna x10, y15. Isso não significa que se eu vier aqui, já que é uma função, eu não posso chamar retorna pontos. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou explorando, eu estou fazendo coisas. Em algum momento, alguma talvez não funcione, porque para tal situação, por exemplo, aqui precisa botar os parênteses, porque senão ele acha que é um bloco de código e não um objeto literal, por isso que tem que botar os parênteses. Mas enfim, algumas coisas talvez não funcionem, mas você começa a explorar. Vamos supor, por exemplo, que tu saiba usar o math.random. Vamos supor. Talvez tu não conheça. Se não conhece, math.random faz o seguinte. Retorna um número aleatório qualquer. Vamos supor que tu conheça o parseInt. ParseInt retorna, por exemplo, parseInt de 3.2 retorna 3. Inclusive da string 3.2 retorna 3. Ele tenta transformar números de ponto flutuante, ou números, ou strings, em números inteiros. Significa o seguinte, parseInt de math.random vezes 10 vai ser um número aleatório de 0 a 9. Certo? Quer dizer, eu tenho um número aleatório entre 0 e 1, multipliquei por 10. Eu tenho um número aleatório entre 0 e 9,9999. Tá. Quando eu transformo para inteiro, vai ficar só a parte inteira. Então, 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4. Então, naquela função, eu poderia vir aqui, let x igual a let y igual a retorna em vez de 10, retorna x. Y em vez de 15, retorna y. Significa que toda vez que eu chamo retorna pontos, vem um ponto diferente. Significa que se eu quiser aqui chamar isso, eu agora estou criando um array de pontos diferentes. Dá para criar um joguinho com isso, dá para, por exemplo, mostrar numa tela, vamos ligar os pontos, tem playlists que eu mostro todas essas coisas, tem coisas que pode fazer. Mas eu ainda não entendi 100% o array from length. Não, mas tu sabe usar. E isso significa que em vez daquela filosofia do estudo e aprendizado em que você vai aprendendo cada uma das coisas e tudo tu entende para daí dar o próximo passo, explorando, tu não precisa necessariamente entender tudo. Tu tá lá e diz, olha, eu ainda não entendi tudo, mas eu sei que aqui posso botar 7 e vai vir 7 elementos. E mais, se eu tenho aqui esse código, isso não significa que aqui em vez de 10 eu posso ter parseInt de math.random vezes 10. E aqui em vez de 15 a mesma coisa. E aí eu criei um código de uma linha que gera tantos elementos com cada um número randômico. E se eu tenho isso aqui, eu não posso ter, talvez com arrow function, mas se eu não sei fazer arrow function com function normal, eu não posso ter um function gera array total, vírgula, max, em que eu faço o quê? Em que eu faço um return length total vezes, em vez de 10 vezes max, vezes 10 vezes max, e eu crio essa função, e agora, por hipótese, eu gero array de 5 e que vão
de 0 a 4. Ok, eu crio um array de 5 elementos com pontos que vão de 0 a 4 em x e 0 a 4 em y. E veja, eu nunca, talvez, tenha entendido 100% isso aqui, mas eu fiquei fazendo testes. Eu fiquei explorando coisas de acordo com aquilo que eu já sei. Ah, me mostraram um novo conteúdo, me mostraram o array, eu vi este código. Eu vi este código que gera um array de 5 elementos, todos com valor de 10. Quantas coisas tu pode fazer, mesmo sem entender tudo desse código? Em primeiro lugar, tu consegue entender que aqui é a quantidade e que aqui é o valor. Bom, tu já pode criar uma função que tu passa a quantidade. E o valor, tu poderia gerar uma função que aqui randomicamente, uma função que gera um valor ou que gera um ponto, se tu conhece objetos literais, e tu vai fazendo uma série de outras coisas. Então, ao final, eu estou começando a entender melhor esse array.from. Tá, peraí. Agora, depois de passar uma hora praticando, de repente pega e vai na documentação e olha lá. Array.from, tal. Tá. Tudo bem, mas é mais fácil porque tu praticou. Se tu só pegasse e eu chegasse aqui e dissesse, tá aqui o array.from, e dissesse, tá aqui a definição dele, e tu pegasse, vou estudar, array.from recebe o parâmetro tal que diz isso, o parâmetro tal que é a função, 2 dias depois tu não lembra mais. Mas se tu ficar trabalhando com isso aqui, quando tu for ver como é que ele funciona, o que ele faz, tu explorou N coisas em relação a ele. E quanto mais códigos, funções, recursos JavaScript tu conhece, mais tu consegue explorar. Então, o que eu quero dizer com isso é, vocês não precisam se restringir, por exemplo, nos meus vídeos, ao JavaScript básico. Vocês podem pegar um exemplo no JavaScript avançado, que vai ter coisas que vocês vão entender, coisas que vocês não vão entender, mas vocês conseguem escrever e duplicar aquilo lá. As coisas que vocês entendem, vocês podem explorar, parametrizar, ou seja, colocar dentro de uma função, por exemplo, e deixar um parâmetro e aquele valor, o length agora é um parâmetro, o 10 agora é um parâmetro. Vocês podem criar coisas, olha só, com essa linha aqui, olha a quantidade de coisas que eu criei, que no final terminou que eu criei uma função que tu diz a quantidade de elementos do array e tu aí retorna um ponto. Por exemplo, se está muito básico, mas eu consegui escrever isso aqui. Tudo bem, faz que retorne um ponto em 3D, x, y e z. É fácil. Consegue fazer isso? Bom, tu já criou alguma coisa. Tu tinha uma função que fazia x, y, agora tu fez uma função que retorna x, y e z. Interessante. Quem sabe que em vez de 0 até max menos 1, fosse de 1 até max. Se eu botar, por exemplo, aqui 4, em vez de ser de 0 a 3, sejam pontos de 1 a 4. Tu vai ter que somar mais 1 em algum lugar. Então, tu pode ir explorando, praticando, trabalhando, mesmo quando acabou de se defrontar com algum comando ou recurso da linguagem que é avançado. E que talvez, para o teu conhecimento, aquilo é misterioso. Mas quando tu briga com aquilo, quando tu fica horas e horas fazendo array from disso, aumenta o length, tira o length, bota uma função, tira a função, coloca tudo isso dentro de uma função e tal, ele deixa de ser tão misterioso. E mesmo que tu não conheça toda a especificação, por exemplo, do array.from, tu já consegue lidar com ele. Essa é a mensagem de hoje, esse foi o exemplo de hoje. A minha recomendação é exatamente isso, pegue e escreva o que eu escrevi aqui, faça o que eu fiz aqui, repita todos esses comandos e depois comece a criar alguns novos. Faça retornar x, y, z, faça retornar 1 ou mais, faça um arrow function que faz a mesma coisa que essa função tradicional e vá praticando assim. Se tu já viu 1 ou 2 vezes a explicação de arrow function, toda vez que tu vê uma função normal, vou criar agora um arrow function. Ou vice-versa. Vai ganhando prática, vai ficando mais fácil, você vai aprendendo a programar de um jeito
tranquilo, fácil, simplesmente praticando um pouco a cada vídeo, a cada contato com algum recurso novo. Pratique, brinque um pouco, explore e você vai aprender aos poucos, cada vez, a programar melhor. Vai ter mais confiança em escrever os códigos. Se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, inscrever-se e marcar o sininho, porque todos os dias eu publico um novo vídeo de programação, comentar, sugerir novos vídeos e seguir para os vídeos e playlists que nós colocamos aqui de JavaScript básico, JavaScript avançado e o último vídeo que nós publicamos antes desse que fala sobre essa ideia de aprender a programar explorando conceitos. Muito obrigado!